Olá, meu nome é Ney Ribeiro, sou professora de ciência. Hoje estou no canal Juazeiro, Cidade Educadora, aula em rede. Hoje vamos falar de um tema muito interessante, métodos contraceptivos, o que é? Certo, gente? Vamos lá? Vamos ver? Então, o que é contracepção? Então, contracepção é um método que visa impedir a fertilização de o quê? Do óvulo. E impedir também a nidição, que é a fixação desse ovo, certo? Ou zigoto, certo? No útero. Então, é um regime de uma ou mais ações, dispositivos ou medicamentos, de modo que a prevenir ou reduzir a propensão de uma mulher se tornar grávida, certo? Então, qual é a função dele? É prevenir ou reduzir, certo? Os índices de gravidez, certo? Principalmente, gente, em adolescentes, que está sendo muito comum gravidez em adolescência. Então, esses métodos contraceptivos é muito importante, ok? Então, previne também contra DSTs, ok? Então, esses métodos contraceptivos, eles são fundamentais hoje, por quê? Porque ele vai ajudar no planejamento familiar, ok? Então, é de essencial importância se pensar nos métodos contraceptivos, ok? Vamos lá. O primeiro, a gente vai ver que existe dois tipos de métodos contraceptivos, os naturais e os não naturais, que são chamados de artificiais, minha gente. Vamos lá. Então, os naturais consistem em calcular o período fértil e, desta forma, evitar o quê? Que haja uma possível fecundação. Esse método é chamado de abstinência periódica, certo? Que o homem, a mulher vão evitar ter relações durante esse período, certo? O método comum, mais comum é a tabelinha, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E os métodos não naturais são os artificiais, que vão impedir a gravidez através de dispositivos locais, certo? Através de medicamentos que apresentam hormônios, ok? Vamos lá, nós vamos ver agora. Os naturais, primeiro que eu falei, é o quê? A tabelinha, minha gente, a tabelinha, certo? Que é o método do calendário, certo? É um método que calcula, pela contagem dos dias, o período em que a mulher estará fértil. Ou seja, a mulher vai calcular, certo? Ou seja, o período em que ocorre o quê? A ovulação. O possível dia que vai ocorrer a ovulação. Nesse período que pode acontecer a ovulação, a mulher não vai poder ter relações sexuais. E se tiver, certo? Vai ser com preservativo. Ok, gente? Então, nesse período, a mulher vai evitar e, se tiver, vai ser com preservativo, certo? As vantagens. Este método favorece o quê? O conhecimento dos períodos de menstruação e a fertilidade de cada mulher. Só que esse método não é tão seguro, certo, minha gente? Porque precisa ter um ciclo menstrual certinho, ok? Então, mulheres que não têm um ciclo menstrual tão certo, tão em dia, então esse método não vai funcionar, ok? Então, esse método, a desvantagem dele é o quê, ó? Este método necessita de prática para o cálculo do período fértil, no mínimo durante 6 meses. A mulher tem que fazer os cálculos para ver se a menstruação dela tem um dia certo, certo? Pelo menos que não varia muito, certo, gente? Para que não haja tanto risco de gravidez. E esse método também não vai prevenir DSTs, como a AIDS, ok, gente? Vamos lá. Vamos partir para outro. Vamos lá. Os não naturais são os ditos mecânicos, métodos hormonais, os químicos e os cirúrgicos. Os mecânicos é o DIU, diafragma e preservativos, os hormonais é a pílula, adesivo e o anel vaginal, e os cirúrgicos é a vasectomia e a laqueadura, ok? O químico é os espermicida que eu vou falar, ok? Vamos lá. Então, a camisinha todos já sabem que é o método de barreira.
Esse método vai impedir a acessão dos espermatozoides até o útero, ok, gente? Então, vai impedir uma possível gravidez. E é de fundamental importância para o quê? Para a prevenção de DSTs, como a AIDS, que é uma DST, ok, gente? E outras tantas, sífilis, ok? Vamos lá, né? Gonorreia. Vamos lá, vamos partir para outro. O diafragma, ok? O diafragma é uma capinha, ó, capinha essa, de silicone ou látex, macia e com aro de anel flexível, que é colocado pela própria mulher no fundo da vagina. Antes do que? Da relação sexual, cobrindo o colo do útero. Este método forma uma barreira impedindo que os espermatozoides entrem no útero, ok? Ou seja, deve ser utilizado em conjunto com o espermicida. Esse espermicida, qual é a função desse espermicida? Esse espermicida é um componente químico capaz de matar os espermatozoides. Ou seja, ele vai ajudar o diafragma, na verdade, ele vai completar. Então, dessa forma, essa forma aí segura o que? Assegura a prevenção da gravidez em cerca de 98% de eficácia, ok? Com o espermicida. Vamos lá. Agora o DIU, certo, gente? Um método muito utilizado. Ó, o espermicida, gente, que eu falei, esse espermicida, ele vai matar ou imobilizar os espermatozoides, impedindo a sua, o quê? A sua fecundação, ok? Lá nas trompas, ok? Vamos lá. Aqui o DIU, ó. Trata-se de uma pequena peça de plástico ou em polietileno com uma parte coberta de cobre em formato aspiral, certo? Que é colocado pelo médico, certo? Dentro do útero. O cobre bloqueia a atividade dos espermatozoides, ok? Dificultando o seu acesso ao óvulo, ou seja, vai impedir que o espermatozoide chegue até o óvulo, certo, gente? E evitando a gravidez com uma eficácia de 98%. Esse método, além de ser muito seguro, certo? A mulher vai poder fazer manutenção de 4 ou 5 anos, ou seja, é muito segura, mas também não vai evitar DSTs, ok, gente? Mas é um método bem utilizado porque é seguro. Vamos lá. A pílula, certo? Muito eficiente. Comprimido constituído por hormônios sintéticos, estrogênio e progesterona, que altera o ciclo sexual normal, dessa forma, impedindo a ovulação. Ou seja, esse método vai impedir a ovulação, porque vai conter hormônios, estrogênio e progesterona, ok? Então, ocorrem entradas na corrente sanguínea de quê? Do progesterona e do estrogênio. Então, eles vão evitar uma gravidez. Por causa de quê? Por causa do quê? Desses hormônios, estrogênio e progesterona, que vai entrar na corrente sanguínea, ok, gente? Vamos lá. Mas ele não vai evitar DSTs. Ele evita gravidez, ou seja, evita que as mulheres fiquem grávidas, ok? Vamos lá. A pílula do dia seguinte já é um método, certo? Que age antes que a gravidez ocorra, certo? Se a fecundação ainda não aconteceu, o medicamento vai dificultar o encontro do espermatozoide com o óvulo, ok? Então, se a fecundação já tiver ocorrido, irá provocar uma descamação no útero, impedindo a implantação do ovo fecundado, ok? Mas, caso o ovo já esteja implantado, ou seja, já tenha iniciado a gravidez, a pílula não vai ter efeito algum, nenhum efeito. Vamos lá? Então, os adesivos também, vou falar só a função dos adesivos, certo? Esses adesivos, ele é impregnado de hormônios, que são continuamente transferidos através da pele para a corrente sanguínea. Esse adesivo pode ser colocado em diversas partes do corpo, como vocês podem observar aí. A função dele é o quê? Os hormônios liberados pelo adesivo evitam
que se dê a ovulação, ou seja, que se dê a ovulação e aconteça uma possível gravidez, ok? Vamos lá? O anel vaginal também tem a mesma função de quê? De evitar a gravidez, ou seja, impede a ovulação e aconteça uma possível gravidez também, certo? É colocado, aqui, no útero, no colo do útero, ok, gente, Então, esse anel é introduzido onde? Uma vez por mês na vagina. E a um longo prazo vai voltar, vai soltando uma carga hormonal que é absorvida diariamente no organismo das meninas, das mulheres. E a última é a esterilização, que é uma pequena intervenção cirúrgica sobre as trompas, interrompendo o canal, que se dá a passagem dos óvulos na mulher, que é chamada de quê? A laqueação ou laqueação de trompas, certo? E dos meninos, dos homens, é a passagem dos espermatozoides no canal, que é chamado deferente do homem, que é chamado de vasectomia, ok? Esse já é um método cirúrgico. Vamos lá? A conclusão, cada método é de cada mulher, ou seja, tem que geralmente ir a um médico para ver qual o método que se adequade melhor às mulheres, ok, gente? Vamos lá. E o desafio é: classifique os métodos contraceptivos de acordo com o seu mecanismo de atuação no organismo. A tabelinha, a pílula concepcional, camisinha masculina e feminina, o DIU e a vasectomia. Qual é a função deles? Como é que eles agem? E aqui, observar as figuras a seguir, mostra os principais métodos contraceptivos, desculpem, gente, e responda. O 1, qual é? Certo? Qual é o método contraceptivo? O 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Eu falei de todos, certo, gente? Vocês só vão me dizer qual é o método contraceptivo que vocês estão visualizando. Então, por hoje é só, certo, gente? Foi um prazer estar com vocês. Vá lá no portal, faça o desafio e foi um prazer estar com vocês. Estudem, gente. Vamos lá. Valeu, foi um prazer.